Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer aqui uma reação e um corte de jogo aberto, falando um pouquinho aí sobre o Verdão se mobilizando aí para o próximo jogo e também sobre os reforços. O Verdão está perto aí de concretizar uma compra de um jogador, né, que é o Ares, né? O Flamengo tentou também, mas agora o Verdão está perto de oficializar. Tem Nino também está próximo de acertar com o Verdão, e isso vem reforçando cada vez mais o Palmeiras. Vamos ver aí o que Renata Fã, junto com os comentaristas, falaram. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Hoje teremos já a quarta rodada do Campeonato Paulista começando e o jogo é Novo Horizontino e Palmeiras, dois times que até agora fazem uma boa campanha. E aqueles detalhes que o jogo aberto tem para você, nós revelaremos já. 3 jogos, 3 vitórias. Tem sido assim o melhor início de Paulistão da era Abel Ferreira. Esse é o nosso desafio, continuar a fazer o mesmo que fazíamos e que fazemos, mas melhor. Fazer o melhor enquanto roda o elenco é um desafio e tanto, mas a comissão portuguesa tem conseguido. Abel Ferreira já usou todos os jogadores da defesa que estão à disposição. E mesmo assim, o time ainda não foi vazado. Segue na baliza 0. Nesse rodízio teve estreia de cria da academia. Arthur, lateral esquerdo, começou jogando contra o Mirassol. O professor elogiando você para a imprensa, né, para todo mundo que vai assistir, tá querendo não dizendo que seu trabalho está sendo recompensado, né? Você está fazendo seu trabalho direitinho e graças a Deus pude ser elogiado por ele. Tu olhas para o Arthur, ele não cruza, ele passa. Isto é a característica. O grande protagonista, o grande mérito é dos jogadores. Fez 7 ou 8 cruzamentos, não fez 7 ou 8 cruzamentos, fez 7 ou 8 passes para a área. E isso ajuda-nos também para que a competitividade dentro do plantel seja boa. Uma peça importante do plantel deu um susto. Vitor Roque sentiu dores no joelho direito durante a última partida, mas depois de novos exames, o Tigrinho não teve lesão diagnosticada. Mesmo assim, ele deve ser desfalque na partida de hoje contra o Novo Horizontino. Andreas Pereira, que teve um trauma no ombro esquerdo, segue em transição. Veiga e Murilo, poupados na última rodada, podem ser novidades. Como visitante, o Verdão está invicto a 11 jogos contra o Novo Horizontino. O Palmeiras vai atrás de mais uma vitória, provavelmente com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Giai, Fux, Murilo e Piquerez. M. Martínez, Marlon Freitas, Veiga, Alain e Riquelme Felipe. E Flaco Lopes, sozinho na frente. Do outro lado, encara um Novo Horizontino que está em terceiro lugar na tabela do Paulista. A gente sabe que a equipe do Novo Horizontino é qualificada, né? Sempre vem chegando aí nas finais, né? Vem demonstrando um grande trabalho, mas a gente está se preparando bem aí, vendo o que o professor tem para nos dizer para a gente conseguir fazer um grande jogo. O time de Anderson Moreira deve ir a campo com Jordi, Alvarinho, Dantas, Brock e Mike, Luiz Oyama, Naldi, Tavinho, Rômulo e Galo. Além de Robson fechando o ataque, a equipe chega motivada depois de superar o Primavera de virada. Foi uma vitória muito importante porque os nossos desafios são enormes ainda, mas ao mesmo tempo enaltecer essa vitória. E a gente comemora hoje, mas já começa a preparar para terça-feira, já que é um jogo extremamente importante e difícil no nosso estádio. A bola vai rolar no Dr. Jorge Ismael de Biasi. É lá que o Palmeiras vai defender o 100% de aproveitamento até aqui no Paulistão. Palmeiras parece que aprendeu a lição do ano passado, quando se complicou um pouquinho no Campeonato Paulista, parecia que poderia não se classificar, foi adiante, agora já começou ganhando de 1-0, placar magro, mas resultados importantes, fazendo 3 pontos. Edu, será que esse ano o título do Paulistão vem para a equipe do Abel Ferreira? É o que o pessoal está trabalhando e que todo mundo espera, até porque o ano passado é um ano atípico. Um ano atípico. O que aconteceu no passado não vai acontecer novamente, vai demorar para acontecer novamente. E no retrasado? Não, ano passado, nós estamos falando ano passado. E outro, seu time perdeu em casa o clássico, fica quieto. E outra coisa, a gente vê que o Palmeiras está fazendo um planejamento do quê?
é rodar os jogadores e dando oportunidade para os meninos das categorias de base. Caiu. Então isso acaba com que, de repente, valorizando isso. De repente, nem indo no mercado para contratar, principalmente no meio de campo. Você pega esse Luiz Pacheco, o que vem jogando, o Larson a mesma coisa. Você pega o Arthur, o lateral esquerdo, que entrou muito bem. Então, de repente, a solução está ali dentro de casa. Agora, o que eu acho, na minha visão, Renato, o Palmeiras precisa de um atacante de beirada, um extrema que realmente chama a responsabilidade e vai pra cima. De um lado tem o Alan, mas do outro lado ainda o Palmeiras... E o Paulinho, quando vai estrear? Mas aí o Paulinho poderia, por mais que ele é referência, ele mas... pode sair também da... Então, mas só que eu acho que o Paulinho não é um extremo. O Paulinho, eu acho que ali, de repente, é um segundo atacante. De repente, um pelo lado esquerdo, que corta pra dentro e finaliza. É o Paulinho Goró? Tem opções ainda o Palmeiras. Bom, nós sempre temos opções importantes em Minas e a principal delas é ele. Everton Guimarães, o muchacho. Chegando bem na hora de falar do Palmeiras de Abel Ferreira. Você que foi um grande defensor ao lado de Edu Dracena do Palmeiras no ano passado. Neste ano, Everton, o Palmeiras está mais maduro, mais cascudo e preparado para vencer o Paulistão, Everton? O cara tá com a mesma roupa de ontem, velho. O Palmeiras está mais maduro, mais cascudo, mas você não muda. O tempo não passa para você. Que bom, obrigada. A indumentária é cada vez mais linda, a figurinista Cruzeiro não na erra, copinha. né? E a modelo também nunca erra. Nunca fica madura, porque você se mantém. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Alguém puxou a vaia aí, mas não pegou, né? Alguém puxou a vaia. Não provoca, não abusa. Rapaz. Se liga aí, ó. Mas vamos lá. Isso posto, eu queria conhecer o maluco que ousa, ao início de cada temporada, não colocar o Palmeiras como favorito a todos os títulos que vai disputar. Aí é uma insanidade, Renata. Desculpa. Fica aí babando no Palmeiras. Mas espera aí. Quem comete a insanidade de abrir uma temporada e achar que o Palmeiras não é favorito a ganhar o campeonato estadual, ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores, se vai ganhar é outra história. O Palmeiras me parece, sim, mais maduro, mais cascudo. Os erros do ano passado dificilmente vão acontecer. O Palmeiras contratou um cara que eu sou fãzaço dele, porque ele é um cara que dita o ritmo. Ele é um cara muito cascudo. Ele é um cara que comanda o coração do time, que é o meio-campo, que é o Marlon Freitas. Então, o Marlon Freitas chegando. É que você falou aí a questão do Paulinho. O Paulinho, de fato, não é um jogador de beirada, como o Edu disse. É um segundo atacante. Aqui no Atlético brilhou assim, jogando muito próximo do Hulk. Uma grande fase do Hulk dele, né? O último grande período do Hulk foi com o Paulinho e do Paulinho também. Mas convenhamos, né? A contratação do Paulinho tendo sofrido uma contusão muito séria, ele ainda não jogou. Espero que se recupere logo. Porque se o Paulinho entra nesse time bem fisicamente, com a chegada do Marlon Freitas e mais todos os jogadores que estão, falando de forma periférica, né? Os jogadores que estão aí ao lado deles, não há como tirar o Palmeiras da briga não, Renata. É favorito mais uma vez, mais um início de ano a tudo que for disputar. Calma, para aí. Edu e Everton falaram coisas importantes. O Edu fala nesse atacante de beirada e eu falei do Paulinho, que claro, não tem essas características exatas, mas é um jogador que se tiver à disposição do Abel, ele muda a dinâmica do time, ele oferece mais qualidade no ataque, ele é um cara que sabe fazer gols e não é aquele cara que fica fixo só como um 9, ele sabe se movimentar. Então hoje, e eu tô falando sobre isso, porque nas últimas 3 partidas, as únicas disputadas pelo Palmeiras até agora no Paulistão, olha como ele vem dando refresco, fôlego e oportunidades para o elenco, seja para os meninos que vêm da base, como os jogadores mais experientes. Eu vejo que você contrata um Marlon Freitas não é para compor elenco, é para ser titular. Você não tira um jogador que era referência no Botafogo, uma equipe que recentemente ganha o Brasileiro e a Libertadores, para trazer para compor elenco. Você tem ainda o Andreas Pereira, que se machucou, está se recuperando. Mas vamos lá, ó. O primeiro jogo totalmente ainda fora de forma, começo de temporada contra a Portuguesa, 1-0 também. O Carlos Miguel sempre foi o goleiro escolhido, não teve nenhum substituto. Mas ele começou na direita com o Giai, na segunda partida, no clássico com o Santos, ele foi de Kelvin e na outra ele já foi com o Giai de novo. A zaga, a primeira dupla escolhida, o Benedetti e o Murilo, ele já mudou. Murilo e Gustavo Gomes, que parece mais titular, não é? Só que aí já no terceiro jogo contra o Mirassol, ele foi de Gomes e Bruno Fux, que
caiu nas graças do treinador. Quando a gente fala no lado esquerdo, aí tem essa briga aí do Jefté, mas o Piquerez é o titular absoluto, tanto que foi escolhido para o Clássico, mas o Arthur, que veio da base, foi aquele que o Abel Ferreira lançou mão na terceira partida contra o Mirassol e quando saiu foi substituído pelo Piquerez, aplaudido pela torcida. Se a gente pensar em meio campo, aqui o Abel pode jogar mais ainda com o time, porque na primeira partida ele escolheu o Marlon Freitas, o Larson e aí o Maurício fazendo essa armação do time. Já no Clássico contra o Peixe, ele foi de Andréas Pereira, que se machucou, teve que ser substituído pelo Larson. O Emiliano Martínez teve a chance de começar. O Marlon Freitas foi poupado nessa partida. O Luiz Pacheco, que vem sendo elogiado, entrou. E aí o Veiga foi o condutor do time. Na partida contra o Mirassol, de novo, ele deu chance para o Maurício. E aí o Pacheco começa como titular, o Emiliano Martínez vai substituí-lo e o Marlon Freitas foi lançado outra vez. Quando a gente pensa em ataque, olha só, por enquanto, ele está variando bastante. No primeiro jogo, Luigi e Bruno Rodrigues se revezaram ali. O Alan e o Andréas Pereira foi também, no segundo tempo, não é um atacante, mas entrou no lugar dele já para segurar o jogo. E o Ramon Sosa, que é um jogador que muitos criticam, mas que o Abel parece gostar. Aqui no jogo contra o Peixe, ele já foi com o Flaco Lopes como referência, de novo com o Alan, o Belé depois entrou, e o Riquelme e Felipe ninguém esperava, porque acertar uma escalação do Abel Ferreira é missão impossível, e aí o Luigi substituiu o jogador. E já no jogo contra o Mirassol, ele escolheu o Vitor Roque, que saiu machucado, mas parece que não é nada tão grave assim, que foi substituído pelo Riquelme e Felipe, o Bruno Rodrigues titular, o Flaco entrou, definiu, fez o gol do jogo, e o Ramon Sosa, que bateu a falta. Então, aí eu pergunto pra vocês, esse é o time do Palmeiras variado, diferente conforme o adversário, mas diferente conforme a necessidade física, principalmente, Sgarbi. Sendo muito sincero, na minha opinião, o Palmeiras precisa de contratações ainda para esse ano. O Palmeiras vê um Flamengo que manteve a base do ano passado com um timaço, aí agora tá atrás de Paquetá, com proposta recusada, mas já mostrou que não tá para brincadeira no mercado. Cruzeiro que também manteve a base, trouxe um Gerson, claro que trouxe o Marlon Freitas, bom jogador. Concordo com o Edu que precisa de um atacante pelo lado esquerdo. Eu contrataria também alguém ali pro setor defensivo. E é isso. Isso é o mérito do Abel que estamos vendo aqui, ó, nesses 3 campinhos, que ele sabe fazer, né? O Abel, toda a temporada, ele sabe mesclar bem o time, dar oportunidade ali, ver quem tá bem pra temporada, ver quem não tá, pra depois, na hora que o bicho pegar, aí o Abel sabe com quem ele pode contar. Até porque esse começo de Paulista, o Everton falou que, na opinião dele, o Palmeiras é favorito a tudo. Eu discordo. Na minha opinião, o favorito a tudo é o Flamengo, mais uma vez. O Palmeiras ali briga, claro. Não joga Paulista, Zé. Não, a tudo, Cecil, tudo. Paulista não é tudo. Paulista é um só, o cavalo. Mas perdão, o cavalo é o Ronaldo. Mas é isso, ele sabe mesclar o time. Ele tem essas opções que ele usa, que ele sabe ver quem tá bem pra temporada, qual jovem da base já consegue também vestir a camisa e jogar. Então o Paulista, o jeito que o Abel usa o Paulista normalmente, na minha opinião, é o mérito dele e eu gosto bastante. E uma coisa que eu achei que até vocês iam comentar esse aspecto, que ele ainda não utilizou a dupla, teoricamente, de ataque titular, que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que foi super badalada no ano passado e que até no momento em que o Palmeiras acabou vacilando no Campeonato Brasileiro, eles não apareceram tanto naquela hora mais importante. Então, Marco, opções o Palmeiras tem. E me agrada muito ver o quanto o Abel ele vai encontrando espaço para a base, para jogadores que são do clube, que podem render dinheiro para o clube e, ao mesmo tempo, podem render qualidade técnica também dentro da equipe. O trabalho do bom treinador, Renato, é exatamente isso. O Paulista, queira ou não, é uma pré-temporada. Tem que trabalhar dentro do calendário, não tem como você colocar todos os jogadores os mesmos, né? E esse tipo de revezamento vai dando a ele a oportunidade de ver quem é mesmo que tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Quem não sente jogo, quem marca melhor sem a bola, são a parte tática do jogo. Então ele vai descobrindo quais são os jogadores que estão dentro do seu jogo, dentro da sua forma de jogar. Mas também tem uma coisa, quando mistura muito, às vezes, não dá ponto. Fica misturando e no fim não acha o time certo. Então eu espero que com esse trabalho que ele vai revelar jogadores, ele possa encontrar o time certo, claro, para o Palmeiras. Agora, hoje o jogo é fora de casa contra o Novo Horizontino, que perdeu para o Santos, mas depois se recuperou no campeonato, comandado pelo Anderson Moreira. E a gente tem uma prévia aqui do que poderia ser a escolha do Abel Ferreira para a partida de logo mais. Carlos Miguel vem sendo acionado em todos os jogos.
O Giai pode ser que comece de novo como titular na direita. A dupla seria Murilo e Bruno Fux na zaga. E aí o Piquerez começando o jogo também. No meio-campo, Emiliano Martínez ao lado do Marlon Freitas e o Rafael Veiga, que não participou da última partida. O Maurício jogou o tempo inteiro, não foi substituído. Poderia ser o titular. E aí esse trio de ataque que vocês estão pedindo com o Alan, que para mim é um jogador que é muito difícil não ser titular do Palmeiras. Aí ele poderia lançar o Riquelme Felipe, que ele está testando, está mostrando que o menino tem condições, pelo menos, de participar. E o Flaco Lopes, que resolveu a parada diante do Mirassol. O Vitor Roque poderia estar nesse jogo, mas como ele saiu com um problema no joelho, parece que não é grave, mas pode ser poupado. Então essa seria uma prévia. Ronaldão, boa para ganhar do Novo Horizontino se ele escolher esses jogadores? Tem que olhar o outro lado lá. O Novo Horizontino em casa tem feito um trabalho diferenciado aí. E mudou o treinador, mas... Será que vão pagar a grana pro Rômulo atuar hoje, que é do Palmeiras? Não vai ser uma coisa tão fácil. Agora, o que meus amiguinhos estão comentando, que eu percebi também, o começo do ano, o Abel gosta de mexer muito na equipe. E é bom porque ele vai conhecendo, né, os jogadores. É bom que ele vai mudando a forma tática também, porque muitas vezes o pessoal reclamou muito que o Corinthians era o Corinthians, ó, o Palmeiras era... Não, imagina! Porque quando eu estava lembrando da defesa, da recomposição, eu vi o Memphis fazendo gol de cabeça no meio da defesa. É a recomposição do Palmeiras, que ela tem que ser muito ativa, né, doutor? Exatamente. O problema é saber jogar dentro da forma tática do Abel. Sem a bola, marcar, fechar os espaços, marcar pressão na saída de bola. Então, é isso que define um jogador que é mais útil do que é normal, do que é comum. Às vezes joga muito bem, mas dentro do esquema tático ele não produz. Posso meter o bedelho? Posso meter o bedelho aqui numa coisa? O doutor foi bem, hein? Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai desagradar a maior parte aqui do Palmeiras, mas eu acho que vai agradar o torcedor palestino, porque eu falo a linguagem do torcedor do Palmeiras. Porque o negócio é o seguinte, gente, o que a gente mais ouviu na temporada passada? Palmeiras está em meio à temporada numa reformulação. Foi o que eu mais ouvi. Foi a famosa passada de pano que muita gente deu para os insucessos do Palmeiras. Não, o Abel ele está recebendo os jogadores, ainda está adotando a melhor tática, está buscando o melhor time. Eu ouvi isso a temporada inteira, o Palmeiras não ganhou nada. Ponto. Dito isso, o Palmeiras começa uma temporada cometendo os mesmos erros da temporada passada. O Palmeiras ele começa uma temporada sem contratar, contratou um jogador. Concordo. Um time que tem carências sérias, carências no seu elenco. O próprio Edu falou que precisa de uma ponta, o outro falou que precisa de um zagueiro. Mas ano passado não foi criticado porque contratou demais. Não, mas contratou mal, Rê. Gastou o problema bilhão, gastou lá 700 milhões. Aí o Abel chega, né, o Paladino, chega na coletiva e fala assim, não, mas ninguém fala que nós gastamos 700, mas eu arrecadei 2 bi, como se fosse só ele também. Então, o meu ponto de vista, o Palmeiras tem que entender o seu tamanho, tá? O Palmeiras ainda não entendeu o seu tamanho, o Flamengo entendeu. O campeonato estadual pro Flamengo, dane-se. Você vai ganhar, mas não vai ganhar, quero ver se contra o Vasco vai jogar o sub-20. Mas é só com chance de cair. Imagina, o regulamento do Campeonato Carioca não permite o Flamengo, entre aspas, ser rebaixado. Não, mas aí ele vai ter que aumentar o calendário, jogar mais jogos num quadrangular de rebaixamento. Mas o Campeonato Paulista, se você vacila, você pode cair. No Campeonato Carioca não é tão curto quanto o estadual. O meu ponto de vista é o seguinte, o Palmeiras vai esperar o quê pra contratar jogador? O meio da temporada pra ter uma nova reformulação? Pelo amor de Deus. Mas você vê um time desse igual o do Palmeiras, onde que você precisa de contratação? Aonde precisa de contratação? Deixa eu te falar. Os laterais direitos. Os caras podem se dar o luxo de o quê? De iniciar uma temporada e conforme o andar da carruagem, falar, ó, realmente aqui nós estamos precisando do Palmeiras. Se você pega esse time aí, entrar o Andréas no lugar daquele Emiliano e entrar o Vitor Roque no lugar do Filipe lá, cara, isso é um timaço. Aí chega em meio à temporada, aí você tem no banco o Emiliano, você tem no banco o Maurício, você tem no banco o Kelvin Giai. Gente, vem cá. Então o Palmeiras pode se dar o luxo. Vamos parar. Aí vocês me chamam de vira-lata aqui no programa, de cachorro caramelo. Porque quando é o Emiliano joga bola. O Emiliano só joga bem porque ele habla. Porque se falasse português que nem a gente aqui, era um jogador comum. Comum. Aníbal Moreno, super valorizado porque habla. Comum. Pelo amor de Deus. Mas já foi embora, o Aníbal. Exato, mas é o que eu tô querendo dizer. São jogadores que são contratados de maneira equivocada e o Palmeiras acha que tá legal. Você perde o Andrés Pereira, como infelizmente machucou o ombro, não sei se é grave, vamos aguardar. Você coloca Parece
parece que não é tão grave. Que bom. E o O Vitor Vitor Roque, o joelho, coloca quem? Mas por isso que a base tá aí, tem o Luiz Pacheco, tem o Larson. Edu, você é macaco velho de bola. Agora Você sabe que uma temporada de pressão que o Palmeiras passa, uma exigência de conquistar títulos, você jogar responsabilidade. E o Luiz Pacheco, o Larson, o Riquelme, é morte. Você prefere pegar um time já organizado. Peraí, você precisa pegar um time organizado, que você pode lançar jovens, que não vai sentir. Torres, eu quero saber do Facundo. Mas você vai conversar. Você pega uma estrutura igual o Palmeiras, muda-se as peças, mas a estrutura do time... Você vai conversar com o Capelão, você vai conversar com o Ronaldo, eles são adeptos o quê? Vamos nos endividar e se lascar na frente. O Palmeiras tem aí dinheiro você pega uma presidente como a Leila, que faz o trabalho muito Mas eu não acho que o Palmeiras tem que sair contratando a rodo, tem que contratar um ou dois jogadores e pontualmente tendo a contratação. Quando se falou em Almada, e John Arias, aí você vê o patamar. É isso. Gente, o que adianta contratar 3, 4, 5 pacotão? Não, mas daqui a pouco traz. Daqui a pouco traz. Aí a gente vai elogiar, falar, olha a contratação. O Edu prefere o Luiz Pacheco ao Almada. Ele prefere o Riquelme ao John Arias. Se você não conseguir trazer esse jogador na base, se você não conseguir trazer o John Arias e o Almada, mantém o que tem aí, o Larson. O Palmeiras não. Vai trazer por trazer? Quando o Richard Rios chegou no Palmeiras, não era nada e virou tudo. Mas por exemplo, foi super bem vendido. O Palmeiras, nos últimos anos, teve Hendrick e Estevão. Hoje, pronto, assim como eram os moleques, não tem o Hendrick e o Estevão. O moleque da base que vai entrar e vai render 400 milhões da hora também. Não, eu não tô falando isso. Só que tem que contratar. Ah, sim. Tem que ter um cara à frente pro moleque da base aos poucos, na minha opinião. Não tem o Hendrick e Estevão, mas olha o que o Alan fez no final. Olha o que o Vitor Roque vem fazendo. Olha o que o Flávio Lopes. Não decidem campeonato. Veja bem. Não decidem campeonato. Eu não tô aqui. Não decidem campeonato. Eu não tô aqui falando que não precisa contratar. Eu acho que precisa, mas pontual. Que venha e vista a camisa titular. Agora, trazer por trazer. Quantas peças? Quantas duas no máximo. Precisa? Pra mim, duas. O atacante, de repente, um zagueiro. Então é isso, galera. Chegamos no fim do vídeo aqui no canal, se vocês tenham gostado. Vimos aí, né? Um intenso debate aí falando sobre o Palmeiras e reforços para essa janela, né? Realmente. O Palmeiras, ele está fixado aí em trazer peças pontuais, né? Não vai fazer loucuras para trazer jogadores muito caros e também só por trazer, né? Jogadores que vão estar ali só no elenco, recebendo salário e não sendo usado. O Palmeiras, ele vai fazer contratações mais pontuais, né? E a gente sabe que tá de olho aí em Arias, está bem avançado, e também Nino, né? Então são dois jogadores aí que estão bem avançado. E se a Almada aparecer, vai ser algo muito positivo, né? Vai ser como se fosse lucro, né? Chegando aí e atuando pelo Verdão. E com certeza, se chegar, né? Vai aumentar cada vez mais o meio de campo ali, a qualidade do meio de campo, que tem Andrés Pereira, tem Marlon, tem Veiga, né? Então, com certeza, o time só tem a evoluir. Se você gostou do vídeo, galera, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que logo mais vou mostrar mais vídeos pra vocês aqui. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.